Carta de Nichols. Nesse vídeo falaremos de carta de Nichols, considerando o caso em que temos um sistema de controle em malha fechada com um sensor com ganho não unitário, com ganho KS qualquer. Tá? O sistema em malha fechada está representado nesse diagrama de blocos. A função de transferência de malha fechada está representada do lado esquerdo, tá? Vai dar G de Z sobre 1 mais GH de Z, certo? Para o sistema mostrado tem essa barra em cima do GH, tá? E do lado direito, se tomarmos a carta de Nichols do sistema G de Z, por exemplo, observaremos essa curva representada aqui nesse diagrama. Tá? Se formos encontrar o pico de ressonância dessa curva, por exemplo, a gente nota que é algo próximo dessa curva destacada aqui em verde de menos 3 dB. Então, esse seria o pico de ressonância de malha fechada. Contudo, se traçarmos o diagrama de Bode de malha fechada, considerando essa equação de malha fechada, a gente observa que o pico de ressonância, na verdade, ele está em torno de menos 6 dB, né? que é muito diferente de menos 3 dB. Né? Então, há uma certa incompatibilidade aí desses resultados, certo? Bom, e a razão para essa incompatibilidade está escrita aqui na carta de Nichols. Tá? A carta de Nichols ela considera um sistema em malha fechada conforme representado, com G1 de Z no numerador e no denominador 1 mais G1 de Z. Então, o que aparece aqui no numerador é o que aparece somando o número 1 no denominador. Tá? Bom, notamos que para esse sistema em malha fechada, o numerador é G de Z e o denominador é 1 mais GH de Z. Então, tem um H a mais aí que é a razão para essa divergência de resultados. Tá? Então, vamos fazer uma primeira consideração aqui. Reescrever essa equação considerando o H de Z uma constante. Tá? Então, essa equação vai ficar G de Z no numerador e no denominador vai ficar 1 mais KS G de Z. Tá? Bom, esse KS é o ganho do sensor. Tá? Então, para a gente adequar a nossa equação à nossa ferramenta, a gente pode, por exemplo, multiplicar por KS em cima. Tá? Se multiplicarmos por KS em cima, temos o que aparece no numerador igual ao termo que soma o 1 no denominador, né? Mas para manter a igualdade, né, temos que dividir por KS essa equação. Né? Então, a gente vai teremos que fazer dessa forma aqui. Tá? Então, qual que é a estratégia? Bom, queremos encontrar o pico de ressonância do sistema em malha fechada, MP. Tá? Então, a estratégia será traçarmos o diagrama de Nichols para esse primeiro termo dentro de parênteses, tá? E encontrarmos um pico de ressonância auxiliar, vou chamar de MAUX. Tá? E depois levarmos em consideração o ganho do sensor, correspondente ao KS, vou chamar de MH, por exemplo. Então, isso aqui a gente vai tirar do diagrama de Nichols. Isso aqui a gente vai calcular com relação a KS. E juntando esses dois, a gente consegue chegar no pico de ressonância do sistema em malha fechada, tá? Corretamente.
conforme a gente fez aqui no diagrama de Bode para esse exemplo. Bom, então, essa estratégia está representada aqui a equação. Então, para traçar o diagrama de Nichols, vamos traçar o diagrama de Nichols para o KS vezes G, ao invés de só G. Então, isso foi feito aqui do lado direito, Nichols G vezes KS, tá? Então, deu uma curva um pouco diferente, tá? A gente nota que o pico de ressonância aqui, correspondente a esse sistema, que a gente chamou aqui de M-AUX, esse pico de ressonância está em torno de menos 12 dB, tá? Menos 12 dB. Então, encontramos esse pico de ressonância correspondente a essa parte. Bom, a gente precisa encontrar também o pico de ressonância, o ganho, né, do sensor. Só que a gente tem que fazer essa conta em dB. Esse é um detalhe importante de levar em consideração, tá? Temos que fazer essa conta em dB. Então, para fazer essa conta de dB, é 20, né, log na base 10 do ganho de KS, tá? 20 log na base 10 de KS. A gente vai fazer essa conta aqui, tá? Bom, para esse exemplo específico, aqui do lado direito, foi utilizado um sistema cujo KS é igual a meio, tá? Então, fazendo essa conta aqui para esse exemplo específico, o MH, fazendo 20 log na base 10 de meio, esse MH ele fica aproximadamente menos 6,02, tá? Bom, então temos MAUX e temos MH aqui. O MAUX veio do diagrama de Nichols auxiliar e o MH foi calculado baseado em KS, no ganho do sensor. Então, a gente precisa juntar esses dois para calcular o MP. Aqui vale um cuidado. O pico de ressonância está em dB. dB significa tomar 20 log na base 10 disso aqui tudo, certo? A gente vai tomar 20 log na base 10 disso aqui tudo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando tomamos o logaritmo de um valor e tem uma divisão lá dentro, a gente pode separar em dois valores diferentes e subtraí-los. Então, essa divisão entre esses dois termos aqui vai virar uma subtração. Então, se fizermos a conta em dB, fazendo a conta em dB, a gente tem que MP, que é o pico de ressonância do sistema em malha fechada, será igual a MAUX menos MH. Tá? Então, é essa conta aqui que faremos. Tá? Para esse exemplo específico, a gente chega à conclusão que MP é igual, o MAUX é menos 12 dB, menos o MH é menos 6,02 dB, tá? Menos com menos soma, né? Então fica menos 12 mais 6 aproximadamente. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente menos 6 dB. Menos 6 dB. Que é precisamente o que a gente encontrou aqui no diagrama de Bode, considerando o sistema em malha fechada, tá? Considerando a equação de transferência do sistema em malha fechada. Tá? Então, para resumir o que foi feito, aqui tem um resumo do que foi feito. Tá? O primeiro passo é fazer a carta de Nichols considerando KS vezes G de Z. Tá? Então, fazer a carta de Nichols para KS vezes G de Z, encontrar o pico de ressonância aqui. E esse pico de ressonância da carta de Nichols é o M auxiliar aqui, tá? Que você vai encontrar em dB. Depois,
buscar o ganho do sensor. Pelo ganho do sensor, a gente calcula o MH. Calcula o MH em dB. Então, MH é fazer 20 log na base 10, né? 20 log na base 10 de KS. Tá? Então, isso aqui você vai calcular. Tá? E depois, com esses dois valores, MAUX e MH, fazer essa conta aqui. Vai fazer essa conta. MP igual a MAUX menos MH. Então, é dessa forma que se encontra, por exemplo, o pico de ressonância utilizando a ferramenta da carta de Nichols para um sistema que tem realimentação não unitária.